Irmãos e irmãs, paz e bem. Belém guarda a história de vida de muitas pessoas. Hoje, no Caminhos da Terra Santa, veremos a história desta cidade, contada por cristãos idosos, que mesmo em meio às dificuldades, resistiram a guerras e invasões. بعد ال 1800 بعد ما أول غزو لنابليون. Depois de 1800, ou seja, após a invasão de Napoleão através do mar, os olhos do Ocidente se abriram a Belém e a Jerusalém. Em geral, aquilo que também é a abertura do Ocidente a Belém. أو ما يطلق عليه إنه الانفتاح الغربي صار على بيت لحم الآن. بيت لحم هذيك الأيام كانت تحت الحكم. Naquele período, Belém estava sob o domínio otomano, que teve início em 1517 até 1917. Os 3 primeiros séculos do período otomano foram caracterizados pela rigidez do governo. É verdade que eles deixaram os cidadãos, mas a sua única preocupação era a cobrança dos impostos das pessoas para que essas pudessem viver em paz. Eles não fizeram quase nada para ajudar as pessoas locais. Tanto os cidadãos de Belém como os de outras cidades e vilas eram agricultores que cultivavam o terreno e durante a colheita os otomanos vinham para coletarem a sua parte. As pessoas escondiam um pouco da safra porque isso era essencial para o seu alimento e sua vida. كانوا يضطروا يضبوا شوية يحافظوا على لأنه أكلهم حياتهم. الفترة التركية من O período entre o fim do Império Otomano e o início do mandato britânico foi muito difícil, principalmente para os cidadãos de Belém. Numa manhã, acordei e meu pai me disse para fechar as cortinas das janelas, porque os aviões militares ingleses queriam bombardear. Eu era muito pequena. Veio então a ocupação inglesa. Depois vieram os jordanenses e, em seguida, os israelenses. A partir daí, os problemas com Israel começaram. Quando se iniciou a guerra de 1948 entre israelenses e palestinos, meu irmão, com curiosidade, foi para a rua de Jaffa, em Jerusalém, para ver os confrontos. E veio uma pessoa que disparou contra ele. O projétil atravessou seu pescoço. Eram poucos os que sobreviviam a esse ferimento. Quando se iniciou a guerra de 1948 entre israelenses e palestinos, meu irmão, com curiosidade, foi para a rua de Jaffa, em Jerusalém, para ver os confrontos. E veio uma pessoa que disparou contra ele. O projétil atravessou seu pescoço. Eram poucos os que sobreviviam a esse ferimento. Minha mãe nos disse que o trouxeram ao hospital e que ela permaneceu todo o tempo perto dele, porque quando ele passava mal, ela podia ir e chamar o médico. Eram muitos os feridos e o doutor se esquecia de retornar ao paciente depois de operado, porque ele andava a tratar dos novos feridos que chegavam. Quando meu irmão se recuperou, minha mãe dizia que desejava deixar a cidade. في حرب 1967 يوم Me recordo, na guerra de 1967, quando Israel ocupou a Cisjordânia, o exército, antes de entrar, bombardeou Belém. Eu estava com meu pai a olhar pela janela, que dá vista para a rua. A primeira bomba explodiu em frente à nossa casa e fomos jogados ao chão. Meu pai machucou os ouvidos, mas não gravemente.
قنبلة أجت قدام البيت فمن شدة الانفجار ارتمينا أنا والمرحوم. لو بعدين دانه بشظية أجت في دانه لأبوي. بس الحمد لله يعني ما صار شيء. Uma hora depois, os habitantes do quarteirão de Madbaza começaram a fugir e meu pai lhes perguntava: onde vocês estão indo? Eles respondiam: vamos nos esconder na Basílica da Natividade. Eu era pequeno, estava com medo e pedi a ele: por que nós também não vamos nos esconder com eles na igreja de Santa Catarina? Ele me respondeu: nasci aqui e vou morrer aqui. Se você quiser ir, vá. Mas eu decidi permanecer com ele. بيقول لي أنا ولدت هون وبموت هون، إذا أنت بدك تروح تفضل روح، أنا بدي أضل هون. فأنا يوم ما شفته هيك قلت خلاص أنا بضل معك يعني. بيت لحم كان ثلثها بالزراعة ثلثها بالخدمات العامة تقريبا. Belém dependia um terço da agricultura, um terço do serviço público e um terço do artesanato de madeira de oliveira, de madrepérola e da fenda de Moisés. Quando houve essa abertura ao mundo, os primeiros a emigrar em 1860-70 foram dois irmãos da família Randall, que participaram da primeira mostra da Feira Mundial de Artesanato, na Filadélfia, e foram bem-sucedidos, com a venda de todos os seus produtos. Ganharam bom dinheiro. Depois retornaram muito contentes e encorajaram as pessoas a viajar para vender seus produtos artesanais. Meu pai era comerciante de pérolas. E madrepérola trazia de fora esses produtos e os vendia aos artesãos de Belém, que faziam grãos, cruzes e tantos outros objetos de madrepérola. Naquele tempo, durante a noite, as pessoas usavam lamparinas a óleo. Meu pai a colocava no centro para trabalhar com a madrepérola. Quando pedíamos que ele viesse dormir, se recusava dizendo que fazia este trabalho para nosso sustento e para comprar comida. Ao ouvir a história da cidade de Belém, contada por anciãos, percebemos que beleza e determinação fazem parte da vida destas pessoas. No próximo programa vamos saber o que eles têm a nos contar. Até lá! Chef